A mente não é diferente de qualquer outra parte do corpo. Quando dada a condição certa, funciona bem. Na nossa palestra anterior, examinamos o cérebro, olhamos para as diferentes partes do cérebro, determinamos que a parte frontal do cérebro é o córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal é onde nosso intelecto, julgamento e razão reside, mas também o que eu classificado como eu acho o maior presente que Deus deu ao homem e que é a vontade. A vontade é o poder governante na natureza do homem, é o poder de decisão ou de escolha. E quando você pensa sobre isso, tudo depende da ação correta da vontade. O que Deus projetou é que cada decisão que tomamos seja feita de acordo com a inteligência, o julgamento e a razão. Temos mais controle sobre o que pensamos e sentimos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, do que percebemos que temos. Também olhamos como o inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional, se levanta e assume o controle, não é bom. Então, o que eu quero fazer nesta apresentação, vou usar como meu framework as 7 leis que regem o funcionamento do cérebro. Deixe-me começar recitando um parágrafo que li de um pequeno livro chamado Educação. As mesmas leis que sustentam a natureza também estão funcionando no homem. As mesmas grandes leis que guiam estrela e átomo controlam a vida humana. As leis que regem a ação do coração. Regulando a corrente de fluxo para o corpo, são as leis da poderosa inteligência que têm jurisdição sobre a alma. Ele ou a vida prossegue. Só em harmonia com ele pode ser encontrada sua verdadeira esfera de ação. Para todos os objetos de sua criação, as condições são as mesmas, uma vida sustentada por receber vida do Criador. Uma vida exercida em harmonia com a palavra do Criador. Para transgredir sua lei, seja ela física ou mental ou moral, é colocar-se fora de harmonia com o universo, convidar discórdia, anarquia e ruína. Observe as 3 leis. Física, observamos a lei física toda semana. Moral, os 10 mandamentos são chamados de grande código moral de ética, mas quais são as leis mentais? Na minha jornada de investigação, descobri 7 leis e é isso que gostaria de usar como minha estrutura hoje. A primeira lei é a terceira lei de movimento de Newton. É a lei de causa e efeito. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Sempre há uma causa. Também vimos esta semana como, às vezes, na medicina, a causa não é ascertained e, às vezes, infelizmente, o efeito está sendo culpado como a causa. Em caso de doença, seja ela mental, emocional, espiritual ou física, a causa deve ser determinada. E a causa só pode ser descoberta investigando a história realmente. Então, vamos dar uma olhada em algumas condições mentais e ver qual é a causa. Uma é esquizofrenia. Se alguém vem até mim e diz, você pode ajudar meu filho? Ele tem esquizofrenia. Então, minha próxima pergunta é quantos anos ele tem? A resposta é geralmente na casa dos 30 anos. Então, minha próxima pergunta é, ele já usou drogas recreativas? E eu diria que em 98% dos casos, a resposta é sim. Isso me diz imediatamente que uma parte do cérebro foi danificada, porque até a esquizofrenia não acontece simplesmente. Lembre-se, a genética pode carregar a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. E em alguns casos, existe uma ligação genética, mas se essa pessoa proporcionar ao corpo todas as condições para um pico de saúde, essa esquizofrenia pode nunca se manifestar. Mas uma das condições para que ela se manifeste é sim uma quebra dessas leis e tomando as drogas recreativas. E é claro que é aí que entra bem aqui com temperança. E quanto a ataques de pânico? Ataques de pânico simplesmente não acontecem, sempre há uma causa. Então, se alguém me diz eu tenho ataques de pânico, fico imediatamente intrigado.
Vamos investigar. E quando eu investigo, chego ao ponto onde tudo começou, e então eu dei uma olhada nos arredores daquilo que estava acontecendo. E é bem fácil de definir. Mas o que acontece é, quando alguém tem um ataque de pânico, vou mostrar o que acontece. E esse primeiro ataque de pânico geralmente é entendível porque foi uma crise. Em Eclesiastes disse, há um tempo para cada propósito debaixo do céu, um tempo para rir, um tempo para chorar, tempo para construir, tempo para derrubar. Acho que os buscadores fizeram isso. Tinha uma música sobre isso, Faz Tudo, Gira, Gira, Gira. Eles tornaram isso bem famoso, mas é uma seção de Eclesiastes, há um tempo para o pânico. E se você entrar em pânico, em uma crise, isso lhe dará energia para correr uma milha. E talvez correr essa milha salve sua vida. Eu li sobre uma menina que estava estudando tsunamis na escola. Ela tinha 10 anos e isso foi uma semana antes do tsunami atingir na Ásia. Ela estava na praia, o mar entrou, ela imediatamente entendeu o que era, disse ao pai, acabamos de estudar isso, é um tsunami, vamos nos mudar. Ela avisou o salva-vidas, ele soprou o apito, aquelas pessoas se moveram, eles entraram em pânico igualmente, porque ninguém naquela praia foi salvo. Enquanto nas outras praias, quando eles não perceberam o que era e seguiram o mar para fora, intrigados, eles foram levados. Agora vamos dizer que alguém naquela praia, vamos simplesmente escolher uma senhora, e ela é conhecida por ser um pouco frágil emocionalmente, e isso realmente afetou ela. Ela correu por sua vida. Isso teve um forte efeito sobre ela. Caminho forte, forte. Quando algo tem um efeito profundo em nós, um caminho muito forte é criado. Isso é um caminho físico no cérebro. Vamos chamar essa senhora de Sewell. Eles foram salvos, alguns dias depois algo acontece, talvez uma panela caia no chão e ela começa a tremer. As emoções dela seguem aquele caminho de pânico, ela não percebe o que está acontecendo. E então, conforme os dias passam, ela começa a entrar em pânico cada vez mais, mesmo com coisas pequenas que não parecem ser muito grandes. O marido dela leva ao médico, que a encaminha para um psiquiatra. O psiquiatra diz que encontramos a causa de todos os seus problemas, você tem ataques de pânico, provavelmente precisará tomar remédios pelo resto da vida. Ufa! Quando ela vai para casa, a mãe dela pergunta, o que ele disse? Ele disse, eu tenho ataques de pânico. O que isso faz com o caminho? Isso coloca um pouco de rio lá. Ele disse que estarei tomando remédios para ataques de pânico pelo resto da minha vida. Bem, você vê, quanto mais você diz, mais você pensa, mais você vai lá, mais fortes esses caminhos ficam. São caminhos físicos. Lembra-me do velho ditado que a repetição aprofunda a impressão. E a repetição é a mãe da retenção, passando por isso várias vezes. Isso já aconteceu comigo, já tive senhoras assim em nosso retiro. E quando eu falo com eles, eu digo, acho que você está entrando em pânico por causa do seu ataque de pânico. Eles sorriem. O que o sorriso diz? Eu sei, mas não sei o que fazer a respeito. E eu digo que estou tão feliz que você veio porque aqui podemos te ajudar. Eu disse, da próxima vez que sentir as emoções surgindo, agora observe de onde vêm as emoções, do nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional. Eu disse, da próxima vez que você sentir essas emoções surgindo, comece a rir. Ela disse, não vou sentir vontade de rir. Eu disse, não, você não vai sentir vontade de rir, mas será capaz de rir. O que eu fiz quando disse que você seria capaz de rir? Eu criei um caminho para você ser capaz de rir. E quanto mais ela percorre esse caminho, adivinha, mais forte ele fica? Apenas vá, ho, 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 ho. Tenha uma pitada de sal, um copo de água. O sal tem 3 magnésios nele, beba na água. O cérebro é um sistema hidrelétrico. Coloque a chaleira no fogo, pegue um saquinho de chá de camomila. Camomila é um tranquilizante suave. Despeje sua xícara de chá, todo o corpo. Seu sistema límbico estará gritando para você, dizendo, pânico, isso é o que você costuma fazer. Pânico, ignore isso.
Uma menina me disse, isso será muito difícil. Eu disse, será muito difícil. É muito difícil reconfigurar seu cérebro, mas você pode. Onde há vontade, há um caminho. Se você diz que pode, você vai. Se você diz que não pode, você não vai. Como veremos ao longo das leis que governam a mente, nossas palavras afetam nossos pensamentos e nossos sentimentos. O sistema límbico estava gritando pânico para ela, mas ela ignorou. Eu disse, saia com sua xícara de chá de camomila. E agora faça polichinelos. Não pode fazer polichinelos. Suba na bicicleta ergométrica, corra em volta da casa 3 vezes, suba no rebote. Flexões, não consigo fazer nada disso porque os joelhos e os quadris não estão bons. Respire fundo. Lembre-se da senhora que tatuou. Apenas respire nela. No pulso dela, apenas respire, apenas respire. E será como um pico, e então vai aliviar. A água vai fazer efeito, o chá de camomila vai fazer efeito, o oxigênio vai fazer efeito. A primeira vez é a mais difícil. Eu disse para essa garota, você será capaz de... Eu disse, acredito que você será capaz de vencer seus ataques de pânico. Acredito que você será capaz de deixar seus medicamentos. E toda vez que ela passa por isso e vence, você consegue ver o que está acontecendo, mas lembre-se, o antigo caminho ainda é o mais forte. Mas todos os dias, em todas as situações, talvez algumas vezes por dia, enquanto ela percorre o novo caminho. Não desce pelo velho caminho. O velho caminho fica cada vez mais fino e mais fino. Quanto tempo leva até o novo caminho ser maior do que o velho? 21 dias para formar um novo hábito. Mas desculpe, não acaba em 21 dias, é muito melhor, 60 dias antes de estar em cimento. Queremos que o novo caminho seja consolidado, absolutamente consolidado. Eu já vi muitos vencerem seus ataques de pânico fazendo essas coisas simples. Entendendo o papel do córtex pré-frontal, entendendo o sistema límbico. E pensamentos e sentimentos não são ruins, mas não são um bom guia, porque eles vão e vêm como vento. É como quando eu digo a um homem, este é um cavalo selvagem, pode levá-lo para um passeio? Meia hora. 8 horas depois eles voltam e eu pergunto, o que aconteceu? E o homem diz, bem, ele queria ir lá em cima, e queria ir ali, e queria ir aqui, lá embaixo. E eu disse, e sobre o bridão, e sobre as rédeas, puxe, puxe. Você, este é o nosso bordel, este é o nosso gado. Eu li recentemente em um livro, é Atos dos Apóstolos. E eu realmente gostei da maneira como descreveu. Na verdade, o escritor disse, os poderes de raciocínio, iluminado pelos ensinamentos da Palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, deve assumir as rédeas do controle. Então, aqui estão nossas rédeas de controle. Então, as rédeas de controle, note o que o escritor disse, iluminado pelas leituras da Palavra de Deus. E guiado pelo seu espírito, deve assumir as rédeas do controle. Observe o deve, porque se a razão não estiver sob controle, o Espírito Santo, se a razão não está sendo esclarecida pelas leituras nas palavras de Deus, que são os princípios de Deus, e esse sistema límbico, esses pensamentos e sentimentos não são controlados. Bem, isso não é bom. Aqui está uma boa ilustração. Basta olhar para uma criança de 2 anos. 2 anos, não há muito córtex pré-frontal ali. O de 2 anos não consegue fazer do seu jeito e então se joga no chão e começa a gritar. Você já notou que as crianças nunca fazem birra para outra criança? Eles só vão mudar onde for eficaz. Eles geralmente não mudam para o professor, são os pais e os avós. Mas você sabe que existe um remédio simples. É algo muito simples, chama-se um balde de água fria. Agora, eu não gostaria de jogar água fria onde o tapete estava, então você os pega gentilmente, mas firmemente. Levante e depois coloque-os na varanda e depois pegue a água fria e jogue. É um maravilhoso tratamento de hidroterapia. Uma senhora disse, mas você não faria isso no frio. Eu disse que é o momento mais eficaz. A criança sente o frio e o pai pergunta, se você está bem? Tá tudo bem, querida?
Porque eles sorriem e dizem, você está bem, querida? Porque eles amam a criança. Eles amam tanto a criança que não vão permitir que ela se exiba tal comportamento. Porque eles não são apenas... É difícil para todos na sala lidar, eles se machucam. Quando eles gritam, estão machucando os nervos, estão machucando a garganta, estão diminuindo a digestão. É simplesmente chocante. É uma experiência chocante para o pequeno experimentar. Nós, adultos, é nosso papel guiá-los. E assim, a água fria os tira disso. E a criança diz, por que você fez isso? E o adulto diz, bem, você estava ficando um pouco quente. Eu apenas pensei em te resfriar. E a criança faz birra novamente, outro balde de água fria geralmente não leva 2. Normalmente, 1 é suficiente. E então, quando a criança tira as roupas e coloca um conjunto limpo de roupas, e a criança pendura as roupas no cabide, ou rack, causa e efeito. Ensine a criança de causa a efeito. Então, o pai se senta com a criança e diz, da próxima vez que você estiver se sentindo frustrada, querida, fale sobre isso na próxima vez que você estiver se sentindo assim. Lembre-se que você não precisa se jogar no chão. Ah, você deve ter batido a cabeça quando se jogou no chão. Veja, é nosso papel orientá-los. Uma criança nunca vai fazer a primeira birra no supermercado. Então, está em casa, isso é feito em casa. E se a criança estiver sendo cuidada por outras pessoas, é importante que elas conheçam as orientações que você tem em sua casa. Não é à toa que a Bíblia diz, eduque a criança no caminho que devem seguir. Eles precisam de um pouco de treinamento, porque o córtex pré-frontal deles não está totalmente desenvolvido. Ataques de pânico. Os acessos de raiva frequentemente se transformam em ataques de pânico, então lide com eles bem lá embaixo. Lide com eles lá para que não se transformem nisso. É causa e efeito. E a depressão? Depressão não é uma causa, isso desafia a razão, desafia a ciência. Depressão é um efeito. Então, qual é a causa da depressão? O Dr. Neil Nedley afirma no seu livro Depressão, uma saída. A genética não pode causar depressão. Isso não é uma boa notícia? Mesmo que ambos os pais estivessem seriamente deprimidos, nunca precisamos ir lá. E quantas pessoas vão lá porque pensam que vão para lá? A genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. A Bíblia diz em Provérbios, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Este é Provérbios 23, verso 7. A genética não pode causar depressão. Ele também afirmou que a tragédia do estilo de vida não pode causar depressão. E eu gostaria de sugerir que todo coração tem sua tristeza. Todos sofreram de alguma forma ou de outra. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então, a tragédia do estilo de vida não pode causar depressão. A genética não pode causar depressão. Então, o que causa? Eles certamente podem fazer parte. E lembre-se, muitos pequenos fios se juntam para formar uma corda forte. E um homem forte tenta quebrar essa corda, mas ele não consegue. E um minúsculo rato aparece. E isso, aquele homem forte, poderia simplesmente pisar naquele pequeno rato e matá-lo, mas aquele pequeno rato começa a roer os fios e a corda se rompe. Não de uma noite para o dia, talvez não em 1 ou 2 semanas. Aquela corda que o homem forte não conseguia quebrar, o pequeno ratinho consegue roendo os fios. E a depressão é assim, geralmente são vários pequenos fios se unindo. E às vezes pode ser uma tragédia ou crise que inclina a balança. É como a gota d'água que derrubou o camelo. Um pedaço de palha não pode quebrar as costas de um camelo, mas em cima de um monte de outras pequenas coisas. Certamente pode inclinar a balança. E alguns desses pequenos fios não são percebidos. Quais são alguns dos pequenos fios? REM. Quando estamos recebendo ar puro, estamos obtendo 18 vezes mais energia por pequeno ciclo de energia na célula que estamos tendo. Muito oxigênio, luz solar, os raios ultravioletas do sol passam por vias neuroquímicas até o cérebro, estimula a glândula pineal que libera serotonina, e a serotonina é o seu hormônio do humor. Todos estes são um monte de pequenos golpes. Olhamos como
Açúcar e trigo hibridizado causam um desequilíbrio de combustível. A cafeína causa um desequilíbrio químico. O mercúrio e o álcool matam as células cerebrais. As drogas causam um grande desequilíbrio. O tabaco inibe a chegada de oxigênio lá, o MSG pode causar morte, assim como os químicos e o excesso de campo eletromagnético. Na verdade, o Dr. Neil Nedley os chama de golpes bang bang. Bang, bang, bang! Falta de sono. Dr. Matthew Walker diz que a falta de sono, 10 noites de sono de 6 horas por noite, podem dobrar o risco de doença mental. Falta de exercício. Contribui para a falta de ar puro entrando. Dieta empobrecida. Uma dieta empobrecida não fornecendo os nutrientes de que o cérebro precisa para funcionar. Desidratação. Em um cérebro desidratado, esse cérebro pode desenvolver padrões de pensamento negativos, preocupação. O velho ditado é: preocupação é cega e não consegue discernir o futuro. Todos esses podem contribuir para a depressão. E então, quando alguém vem até mim querendo ajuda com depressão, a primeira coisa que eu faço é passar pelas leis. Vamos pegá-las, vamos verificar a qualidade do ar no quarto deles, vamos levá-los para tomar sol, vamos começar a eliminar essas coisas do corpo lentamente. Vá para a cama mais cedo, implemente um programa de exercícios. Comece uma dieta baseada em plantas. Eu já conheci alguns vegetarianos, eles estão em uma dieta à base de plantas, mas é tudo refinado, é tudo embalado. Precisamos voltar ao fresco, muitas saladas, legumes frescos, leguminosas, apenas com ervas simples. Óleos bons, azeite de oliva de boa qualidade, que eu vou colocar no final. E o sal de boa qualidade, apenas comida simples, comece a beber mais água, comece a ler a Bíblia. E descubra um Salvador que te ama. Conheça-o agora e esteja em paz. Este é o trabalho Dante 2:21. Conheça-o agora e esteja em paz. Assim o bem virá até você e receba. Eu te peço a lei da boca dele. E guarde suas palavras em seu coração. Olhe para a promessa. Então você acumulará ouro como pó e o ouro da oferta como as pedras o livro. Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa e terás abundância de prata. Compartilhe estas belas palavras das Escrituras. Quando tudo isso for implementado e o córtex pré-frontal agora começa a funcionar um pouco melhor e podemos começar a abordar, avaliar o que aconteceu aqui. Como chegamos a isso? Às vezes, uma das razões para depressão é culpa. Agora vamos para o próximo.